Amados irmãozinhos de Jesus, amigos do Movimento Salvai Almas, vocês sabem que vocês são muito amados pelo céu. Nossa Senhora tem dito que tantas vezes o Movimento Salvai Almas, as pessoas que caminham com a gente, aqueles que gostam do nosso movimento, são tão amados no céu. O céu sempre nos acompanha, cada minuto, cada instante. Agora nós estamos começando, vivendo o tempo de Quaresma, já estamos caminhando na Quaresma e a gente tem que pensar um pouco sobre o que é esse momento, o que é esse período, o que está acontecendo, o que a igreja está pensando, falando sobre isso e, sobretudo, a nossa atitude, o que nós estamos fazendo a respeito disso. E a gente percebe, a gente tem falado muito sobre os sofrimentos, por exemplo. Muita gente sofrendo por aí afora, tantas imagens tristes que a gente vê por aí. Agora aconteceu lá na África, aquela devastação, né? 3 milhões de pessoas atingidas, e tantos outros lugares, aqui no Brasil, violência, ataques nas escolas, mas não só isso. É o sofrimento do dia a dia, nosso, da família, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos pais e mães que estão aí angustiados pela caminhada dos filhos. Tem mães que vêm aqui conversar com a gente, os filhos estão presos, estão na cadeia. Tem mães que vêm aqui falar, os filhos foram assassinados por causa disso ou por causa daquilo, normalmente envolvidos com drogas, com vício. Tanto sofrimento. E esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. E Nossa Senhora sempre tem dito: enquanto você viver, existirão lutas. Enquanto você existir, existirão lutas. E nós sabemos disso. De um jeito ou de outro, nós vamos sempre lutar, sempre passar por sofrimento, por barreiras, por lutas, tantas formas diferentes. Mas Nossa Senhora tem sempre pedido também, e Jesus, quantas vezes, para que a gente colocasse os nossos sofrimentos, as nossas dores, como para a salvação das almas, para a salvação das pessoas, para a conversão das pessoas, como sufrágio, né? Para a libertação daqueles que sofrem, das almas principalmente. E o movimento Salvai Almas é isso, é um movimento que salva almas, que é para salvar almas. E aí a Nossa Senhora tem dito: mas você não salva a alma só rezando, e depois reclamando do seu dia a dia, reclamando do seu trabalho, reclamando do seu sofrimento. Aí não adianta rezar. A oração envolve também a nossa oferta pessoal, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, os nossos planos não realizados, que machucam às vezes a gente, os planos que a gente quer fazer e não consegue, machucam às vezes a gente. Isso tudo pode servir e deve servir como oração, faz parte da oração. Então na oração não é só palavras, mas é viver as palavras, viver aquilo que nós acreditamos, viver no dia a dia. Não é à toa, não foi à toa que Jesus disse que quem quiser seguir deveria levar a cruz, ou vai levar a cruz. Ele disse: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me segue. Jesus já sabia, ele não estava dando uma cruz para a gente, mas ele já sabia que quando a gente quisesse segui-lo, nós íamos passar por sofrimento, por dores, por cruzes, porque esse é o caminho do inimigo, o caminho do demônio. E a Nossa Senhora tem dito: quanto mais você ama Deus, mais o inimigo te odeia, mais ele vai fazer de tudo para te derrubar, para derrubar a tua fé. E hoje nós estamos caminhando uma história tão diferente na igreja, ou tão, digamos, perigosa dentro da igreja, quando as pessoas estão achando que qualquer caminho é bom, qualquer igreja é boa, porque Deus é um só, então todas as igrejas são boas. Estão pregando isso por aí, estão aceitando todo tipo de igreja, todo tipo. E não foi isso que Jesus falou. Ele não falou isso. Ele disse: quem quiser me seguir, toma a cruz e me segue. Ele disse: quem não come da minha carne, não bebe meu sangue, não terá vida eterna.
Ele disse, quem crê e for batizado será salvo. De maneira que quem não for batizado não pode ser salvo. Então não existe esse negócio de dizer que toda religião é boa, todo lugar é bom, porque não é. Como pode ser bom uma religião, por exemplo, que diz que a vaca é Deus? Odeio os católicos porque os católicos comem vaca, comem o Deus deles. Está vendo? Isso está acontecendo. E, no entanto, nós estamos achando que está bom assim, eles têm a religião deles, devemos respeitar, até podemos respeitar, né? Mas dizer que também é uma religião boa, os muçulmanos matando católicos, matando padres, matando um monte de gente, dizer que eles têm uma religião boa? Como pode ser isso? Está vendo? Nós estamos num caminho perigoso, aceitando tudo, sem dizer nada, acomodados, de braços cruzados, e não estamos fazendo nada para defender a nossa igreja, a nossa religião. E a gente vê muitos que poderiam estar clamando por aí, poderiam estar evangelizando por aí, poderiam estar defendendo a igreja por aí, estão por trás das cortinas, com medo de falar, com medo de perder posições, com medo de perder cargos e assim por diante. E fica o nosso trabalho, então, nós como evangelizadores, nós trabalhamos como escolhidos por Deus, como uma seta para o céu, uma seta que aponta para o céu. Nós temos essa responsabilidade de continuar mostrando os caminhos bonitos, os caminhos que realmente levam para o céu. Mas nós estávamos falando sobre sofrimento. Sofrimento. Nós não queremos usar da quaresma um tempo de sofrimento, não é assim. Nós podemos fazer penitências mais do que faríamos fora dessa época em honra a Jesus, por causa do sofrimento dele, tentar imitar Jesus dentro do sofrimento. Ele sofreu o tempo todo e sofreu calado, deu a vida calado e mostrou para nós que esse é o nosso caminho também, de sofrimento, de dor, de angústia, enquanto a gente viver, enquanto o mundo não nos crucificar. Nós sabemos das perseguições, das lutas que acontecem com quem ama Deus, com quem quer caminhar com Deus, com quem prega realmente os caminhos de Jesus, os caminhos do amor, os caminhos da paz. Nós temos falado muito sobre sofrimentos em muitas das mensagens. Aqui eu vou ler uma mensagem já antiga também, de 1998. É uma mensagem de Nossa Senhora sobre o sofrimento. Essa mensagem está no livro 1 também. Quem tem o livro 1, nosso livrinho número 1, pode ler em casa também, pode acompanhar e pode refletir sobre isso. Porque a leitura, quando é feita aqui, sabe, quando são mensagens do céu, não é só para ler, mas é para analisar, é para refletir, é para tentar seguir aquilo. O Senhor não vem falar bobagem, não vem só por falar. Ele vem para nos ensinar, para trazer uma catequese para a nossa história, para a nossa vida, para nós podermos imitar, então, os próprios caminhos de Jesus. Jesus falava, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos como o Pai é perfeito, nunca. Mas ele falava, sede perfeitos como vosso Pai. Isso quer dizer que nós podemos pelo menos tentar melhorar, ser perfeito como o Pai é perfeito. Nós vamos ler aqui sobre o sofrimento, uma mensagem de Nossa Senhora, do dia 20 de maio de 1998. Paz. O sofrimento, por mais duro que seja, é dádiva de Deus. Através dele, podemos ganhar o céu mais facilmente. Se todos os que sofrem entendessem isso, certamente milhões de santos povoariam os céus. Infelizmente, ninguém aceita sofrer. O sofrimento é sempre motivo de reclamação, de resmungos contra Deus. Os sofrimentos físicos, quase todos causados pela própria pessoa que sofre, porque os busca em orgias ou em excessos, tanto do trabalho quanto do lazer, do álcool, do fumo, das drogas, dos jogos, enfim.
tudo o que é exagero e fazem de tudo para estragar o corpo tão perfeito criado por Deus. Com efeito, ninguém é capaz de produzir coisa mais perfeita. E, no entanto, não dão valor. Usam, abusam, dilaceram-se. Se pelo menos aceitassem, entendessem que tudo isso é obra deles mesmos, mas culpam o Pai. Os doentes têm na doença uma verdadeira fonte de salvação, uma fonte de graças. Bem-aventurados os que sofrem. Jesus falou isso. Bem-aventurados os que sofrem. Mas mais bem-aventurados são os que sofrem por amor, não os lamuriantes, os que ficam apregoando os seus sofrimentos, não os aceitando, pois querem dividir seus sofrimentos com os outros. Isto é homicídio. Homicídio. São réus de culpa os que procuram dividir com os outros os seus próprios sofrimentos. É réu de culpa aquele que gosta de ser bajulado e sente-se realizado quando alguém lhe diz, coitado. Deus que tudo vê e é responsável por todos e a cada um conhece até nas profundezas, sabe o melhor e está atento. Muitas almas poderiam sair do purgatório ou nem para lá precisariam passar se os sofrimentos fossem oferecidos a elas. As dores espirituais, as angústias, aliviam como um bálsamo as dores dos padecentes, ou encurtam as suas penas. Contudo, aos que se fazem fracos, Deus não leva em conta. Só os que sofrem com amor, com resignação, terão parte com o Pai. Aquele que não carrega a sua cruz não fará parte, não terá parte comigo. Isso meu filho disse. Pois ele conhece também o coração de cada um e vê bem dentro de cada coração. As mágoas causadas por outros devem ser esquecidas no mesmo instante, para o próprio bem da pessoa que magoou. Todos somos filhos do mesmo Pai e todos têm o mesmo direito na glória eterna. Os sofrimentos causados por mágoas oferecidos aos que magoou dá a ele a salvação. Ou pelo menos é um trampolim para isso. As pessoas que magoaram sentem com isso o nosso amor. O Pai não gosta daqueles que vivem lamuriando, gosta dos que oferecem as suas dores. Bem-aventurados os que sofrem, disse Jesus, por acaso ele reclamou? Façam tudo por amor a Deus, ele conhece a todos, e nenhum fio de cabelo passa despercebido. Sejais sensatos. Ninguém precisa saber dos vossos sofrimentos. Ninguém tem a obrigação de partilhar os vossos sofrimentos. Não aumente as cruzes dos outros. Carregue suas cruzes do tamanho que o Pai vos deu. Observe o meu Pedro. No caso dessa mensagem, Pedro era João Paulo II. A senhora se refere e dá o nome de Pedro. Observem João Paulo II. Seus sofrimentos físicos ou espirituais abarcam todo o mundo. Hoje ele carrega o mundo nas costas. Embora ancião, mas já ouviram reclamar? E sofre tanto quanto os sofrimentos descritos na última oração das 15 orações. Os grandes santos foram os que sofreram muito e jamais reclamaram. Levaram seus sofrimentos ao extremo e os entregaram a Deus. Meu filho sofreu calado e o mundo pôde ser salvo por causa dele. Ele pede a cada um tal ato de bravura e amor. Fazer isto em memória de mim. Eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deem ouvidos aos demônios. Amém? Mãe, eu perguntei, mãe, quem sofre deve se conformar, então? Este é o sofrimento de João Paulo II, tal qual as 15 orações.
Deus fez o homem para ser feliz. O sofrimento é causado pelo próprio homem. No caso de João Paulo II, o mundo carrega de dores. Ai do mundo, ai dos que fazem os outros sofrer. Mas podeis pedir a cura dos vossos sofrimentos. Pedi ao Pai de coração contrito e, sobretudo, apresentai a Ele os vossos propósitos e a razão. Qual o motivo pelo qual pedis a cura? Rezai por Pedro, sempre. Amém. Vê que Nossa Senhora aqui dá para a gente uma verdadeira lição. Ela chama a atenção realmente daquelas pessoas que vivem reclamando. E se essas pessoas que vivem reclamando dizem que são cristãos, que são católicos, eles não estão realmente carregando a cruz que Jesus deu. E ele mesmo, Jesus falava, a minha cruz, o meu fardo, não é tão pesado assim que vocês não possam carregar. Meu fardo é leve, meu peso é suave. Sabe, a gente está falando aqui com tanta gente, a gente sempre fala um pouquinho sobre os sofrimentos, e as pessoas que vêm falar comigo, a maioria vem trazer seus sofrimentos, suas preocupações, suas dores, e a gente tem falado sobre isso. Nós, as pessoas, nós humanos, temos esse costume realmente de reclamar. E achar que Deus tem que resolver tudo isso, que Deus tem que resolver os nossos problemas, que Deus tem que fazer aquilo que nós precisamos, que nós queremos. Não foi para isso que nós fomos criados. E a Nossa Senhora acaba dizendo aqui, o sofrimento não foi Deus que mandou, não foi Ele, foi causado por nós mesmos. Nós sujamos o mundo, nós não usamos o mundo. Então não temos que estar ali reclamando se Deus não está nos ouvindo ou não está deixando de nos atender. Na verdade, nós sabemos perfeitamente, aqui fala, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça que Deus não perceba. Então Ele está constantemente nos observando. Ele está constantemente nos observando. A gente conhece mães por aí, né, que reclamam também, ou que a gente vê até por aí nas famílias, dos filhos, né? Está toda hora grudado na mãe isso, mãe aquilo, chama a mãe, faz isso, mãe faz aquilo, mãe isso, mãe aquilo. Você já pensaram se nós estivéssemos o dia inteiro fazendo isso com Deus? Pai aqui, pai ali, e olha só, 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus nos deu a responsabilidade de fazer o mundo melhor. É nossa responsabilidade. E nós lambuzamos, nós devemos usar. Todas as nossas doenças, diz Nossa Senhora aqui, todas as doenças que tem no mundo foi o homem que causou. De alguma forma ou de outra, o homem causou essa doença. Eu estava falando ontem ainda para uma outra pessoa que estava com problema de saúde, problema do sistema nervoso. A pessoa anda nervosa. Eu disse para essa pessoa, você precisa andar descalça um tempo por dia, talvez uma meia hora por dia, descalça. Porque o nosso pé, a nossa sola do pé, é um fio terra. É um fio terra. Deus nos fez descalços para que possamos andar descalços. Ele nos fez descalços. O nosso fio terra está na sola do pé. Então todas as tensões, toda a sobrecarga, todo o nervosismo, enfim, as preocupações do dia a dia deveriam ser carregadas no chão. Isso é a função do fio terra. Na energia elétrica, nos aparelhos elétricos, sempre tem um fio terra para descarregar a sobra, a energia, para defasar aquela. O nosso corpo foi feito assim também, para descarregarmos os nossos sofrimentos, nossas angústias. Eu estava dizendo ontem para uma pessoa, se nós vivêssemos descalços, se o homem tivesse aprendido a viver descalço, nós seríamos felizes todos os dias. E por que não andamos descalço? Isso é coisa do homem também. O homem inventou o sapato, o chinelo, o tamanco. Por quê? Com medo de pisar o pé, de machucar o pé, de andar no chão. A poluição hoje, a sujeira que tem no meio das estradas, tudo é coisa do homem.
Deus não. Deus nos fez descalços, dentro de um paraíso, dentro daquilo que melhor seria para a nossa história. Mas nós já desde o começo nós começamos a achar que é melhor desse jeito, é melhor daquele, melhor daquele, melhor daquele. O que acontece? O sapato segura nossas tensões, fica tudo dentro da gente e estoura de alguma forma, de alguma doença, de alguma dor, e principalmente no sistema nervoso. Tanta gente nervosa por aí. E aí desabafa em alguém que está por perto, coitado daquele que está mais por perto, quando deveria desabar lá no chão, onde Deus nos fez, como Deus nos fez. Mas o sofrimento para nós parece que é necessário, né, a gente dividir com os outros. Parece que a gente desabafando com os outros, a gente fica livre. Ocorre que a gente está sobrecarregando o outro, porque o outro não vai poder nos ajudar. O outro vai até rezar pela gente, mas ele não vai poder viver a nossa história do nosso jeito. Cada um é cada um. Então a gente pede orações, e sim, podemos pedir orações, como a senhora diz aqui. Pode pedir oração, pode pedir para o Pai até curar vocês, pode pedir, não tem problema. Mas não dividir com os outros os nossos problemas. Ninguém precisa saber dos nossos problemas. Ninguém precisa saber da nossa luta. Ninguém. Jesus falava também, a tua mão esquerda não precisa saber o que a tua direita faz. Nós mesmos não precisamos. Está vendo? Então, Jesus deu toda a regra, toda a doutrina, todos os ensinamentos para a gente poder viver. Depois ele diz, faça isso em minha memória. O que lá na consagração existe essa forma para a consagração. Mas ele não está dizendo só isso, só o momento da consagração. Nós temos que fazer isso tudo, a nossa história toda, em memória de Jesus. O nosso sofrimento, a nossa luta, em memória de Jesus. Tudo que nós passarmos tem que ser feito em memória de Jesus. Ele fez isso pela gente mostrando o caminho. E ele fez pela humanidade inteira. Nós podemos fazer para nós, para a nossa família, para as pessoas que estão mais ao nosso lado. Mas ele fez para todo mundo, para ensinar que todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Se você me ama, pega a cruz e me segue. Não fica reclamando, não fica dividindo para os outros os sofrimentos. A senhora fala aqui do sofrimento, ela não reclama do sofrimento dela. Ela está dizendo, está vendo como João Paulo II sofre? Segue João Paulo II, vê como ele sofre e ele não reclama. Jesus também não reclamou. E ela também não reclamou. Não existe nenhuma parte do Evangelho, da Bíblia, que fala que Nossa Senhora reclamou dos seus sofrimentos. Não existe. Mas ela está dizendo que o sofrimento pode ser uma dádiva, pode ser um presente do céu. Uma outra pessoa que tinha problema de saúde, bastante sério, aí a gente perguntava, conversava com essa pessoa, e ela veio aqui rezar, pediu oração também. Aí, então, a senhora quer que a gente reze para a senhora receber uma cura, quer se livrar desse sofrimento, ou a senhora só quer que a gente reze? Ela disse, não, eu não quero que reze para a minha cura, eu não quero me curar, porque é a única maneira que eu tenho de poder salvar almas é a minha dor, meu sofrimento, a minha luta. Ela disse, porque até minhas orações não são bem feitas. Eu não sei rezar. A gente reza, mas se perde tanto nas orações, fica tão perdido no meio das orações. A gente está rezando, mas já está pensando em outra coisa, está fazendo outra história acontecer dentro da cabeça da gente. Então ela disse, a minha oração não tem tanto valor. Então se eu não sofresse, eu não teria nada para ajudar na salvação das almas. Então eu não peço a minha cura. E tantas outras histórias bonitas que a gente conhece por aí. Eu perguntava naquele relatório, naquelas tarefas de 72, eu perguntava, você conhece algum Padre Santo? É uma das perguntas que eu fiz lá. Você conhece algum Padre Santo hoje? Hoje existem Padres Santos? E algumas pessoas disseram, existe sim. Nós conhecemos alguns. Nós conhecemos, por exemplo, o Frei Luís, conhecemos, por exemplo, o Padre José Benedito. As pessoas foram nominando alguns padres
E a gente percebe mesmo que esses padres, sim, são santos, estão fazendo a tarefa deles da melhor maneira que podem. E todos eles são aqueles que sofrem. E o sofrimento do Frei Luís. E outros, o padre José Benedito e outros padres que já passaram por aqui, e vai olhar a história dele, o sofrimento, a perseguição, muitas vezes por parte da própria igreja, dos próprios colegas, dos próprios sacerdotes que fazem parte também do ministério. Quantas perseguições, quantas lutas, quantas dificuldades eles têm. Dá para ser santo hoje. E naquele dia, na semana, nós tivemos no outro dia lá em Jaraguá, fazendo nossos cenáculos por lá, e lá no túmulo do padre Aloísio, que está sendo beatificado, né? Está em processo de beatificação, ele dizia para nós, é fácil vir para o céu, é muito fácil vir para o céu, basta ser santo. Né? Essa é a nossa caminhada, a busca pela santidade, a busca para Deus. Jesus falava, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Sabemos, eu sei, nós não vamos conseguir ser assim, mas pelo menos vamos tentar caminhar como Jesus caminhou, como Nossa Senhora caminhou, em função das pessoas, em função dos outros. Nós não precisamos usar o nosso dia inteiro, por exemplo, fazendo coisas boas acontecer, cuidando de doentes, cuidando de crianças, cuidando de leprosos, não precisamos fazer isso. Tem gente que faz, é a missão de cada um, Deus chama para isso, para isso, para isso, para aquilo. Deus dá o dom para você fazer isso, fazer aquilo. Nós não precisamos fazer tudo, mas aquilo que Deus convida a gente para fazer, nós temos que fazer. Aí a gente percebe como Deus sabe dividir bem as tarefas para cada pessoa, os dons para cada pessoa. Ele nunca sobrecarregou, nunca disse você tem que fazer tudo isso, mais isso, mais isso, mais aquilo, nunca. Cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu dom, a sua história. Então não temos o que reclamar, não temos. Temos aquilo que podemos fazer, aquele dom que nós podemos cumprir, a tarefa que nós podemos cumprir, porque Deus está do nosso lado, porque Jesus está caminhando com a gente, que Nossa Senhora está sempre ali do ladinho, observando e protegendo a gente. Não vamos reclamar. Vamos fazer da Quaresma realmente um tempo de dádivas, um tempo de amor, pensando no sofrimento de tantas pessoas que existem por aí, desligadas de Deus, às vezes nem conhecem Deus, ou reclamando por aí, aquelas que reclamam por aí. Vamos pensar nessas pessoas, vamos oferecer o nosso sofrimento no lugar delas. Já que elas não querem sofrer, usa o nosso sofrimento. Nós sofremos por elas, para elas poderem ter a salvação. E se nós formos responsáveis, se nós tivermos a graça de salvar essas pessoas, nós estamos salvando filhinhos de Deus. Então a gente pode imaginar o que Deus pode fazer pela gente, sabendo que nós estamos nos preocupando com os filhinhos dele. Nossa Senhora sempre diz, Deus anseia por abraçar os seus filhos. Ela nunca disse, Cláudio, Deus anseia por abraçar você. Deus anseia por abraçar os seus filhos. E seus filhos, muitas vezes, para nós, muitas vezes são aqueles que são nossos inimigos, são aqueles que a gente não gosta, são aqueles que a gente procura deixar de lado, são aqueles que a gente precisa reclamar deles, são filhos de Deus. E como é que Deus vai gostar da gente se Ele não gosta dos filhos deles? Então, tudo são meios de a gente, maneiras de a gente poder analisar, pensar como nós estamos vivendo realmente a nossa vida. Nessa Quaresma, a igreja pede um pouco de penitência, um pouco de sacrifício, um pouco mais do que em outros momentos. O sacrifício que a igreja pede, jejum, abstinência. E eu digo aqui, o melhor jejum, a melhor abstinência é aquela de não reclamar dos nossos problemas. É aceitar as nossas lutas com amor em favor das pessoas. Tem gente que faz jejum ou abstinência, por exemplo, de carne, né?
mas vão lá e traz quilos e quilos de peixe para comer. Pode até estar fazendo abstinência da carne, mas não estão fazendo jejum, não é? Abster-se de carne. É porque muita gente gosta realmente de comer carne, eu também gosto de comer carne, carne assada, aquelas costelinhas gostosas, assadinhas, claro que eu gosto. Mas nesses dias seria bom se eu deixasse de lado. Não estou deixando, não estou passando fome, estou deixando de lado as coisas que eu gosto. E não adianta eu fazer uma jejum, uma abstinência de carne e comer um prato cheio de peixe. Eu estou quebrando então o jejum. Estou fazendo a abstinência da carne, estou deixando a carne de lado, mas não estou fazendo jejum. O melhor jejum é aceitar o seu sofrimento com amor. Melhor abstinência. E tem gente que faz jejum demais. Oferece jejum, não come isso, não come aquilo, não come nada. Tem gente que não come nada o dia inteiro para fazer jejum. O que está acontecendo? Ele está maltratando o próprio corpo. E a Nossa Senhora diz assim, jejum que maltrata o próprio corpo é suicídio. A pessoa está se matando. Isso é um pecado contra o 5º mandamento. Então, o nosso corpo precisa realmente de alimento, saber como alimentar, mas precisa. Não vamos usar, então, essa quaresma para a gente se matar. Vamos cuidar, não vamos comer demais, não vamos comer coisas sem necessidade. Vamos cuidar um pouco. Mas, sobretudo, vamos cuidar das pessoas que estão do nosso lado. Vamos cuidar para não dividir os nossos sofrimentos com os outros. Vamos parar de reclamar. Rezem comigo a oração do Pai Nosso, que essa é a oração que todo mundo reza. Jesus ensinou para todo mundo. Todo mundo deveria rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir para Nossa Senhora também ficar sempre perto da gente, ela sempre fica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.